Olá, sou Catarine Federiva e este é o projeto Vida e Obra de Cláudio Xavier. Maico, Quinho, os meninos do Alatechincha, acredito que, assim como para mim, tio Cláudio foi muito importante para o CTG Querência do Sul, para o Mato Grosso do Sul, para o tradicionalismo em geral do Brasil. E eu gostaria de saber de vocês, como foi a vivência com o tio Cláudio Xavier? É difícil até saber quem vai começar a falar, né? É difícil. Porque assim, ela realmente é uma história muito longa, o tempo que nós temos dentro do CTG. Eu entrei em 94, Quinho foi mais ou menos da mesma época, né, Quinho? E nós sempre tivemos o tio Cláudio presente. Assim, era uma figura que representava o tradicionalismo dentro do CTG para nós. Ele sempre foi uma referência. Eu, particularmente, eu posso dizer que ele foi o meu primeiro rosqueiro aqui. Na época, quando eu comecei, ele dava aula de dança de salão. E eu eu e minha prima, a Michele, a gente começou com 9 anos, a idade que a minha filha começou também. Então, assim, ele sempre foi uma referência, porque foi o primeiro. Veio no CTG, a cara do CTG era o Cláudio Xavier. É assim, acho que são inúmeras histórias. A gente lembra do tio Cláudio como referência para a dança, como referência para a história do tradicionalismo. Eu me lembro da gente sentado na casa dele, fazendo um churrasco, e ele contar como aconteceram as músicas que a gente escuta até hoje, que são histórias verídicas e que como elas se passaram, que boa parte delas alguém da família, porque a família Fontoura Xavier é uma família muito tradicional, principalmente na fronteira do Rio Grande do Sul, né? Então assim, para nós ele sempre foi uma referência. E aí, ao mesmo tempo que você via ele na pista, te ensinando a dançar, você via ele em cima de um cavalo laçando, sabendo encilhar, ensinando como é que fazer uma tosquia, um fogo de chão. Enfim, eu acho que foi, sem sombra de dúvidas, a pessoa mais completa em relação ao tradicionalismo que eu conheci na minha vida. Tinha o que ele não conseguia falar, mostrar, provar, ensinar. É o que eu digo, eu falo assim, a gente sempre faz uma referência ao que a gente viveu, a forma como a gente viveu o CTG, ou vive até hoje, a paixão que a gente tem. Até isso nós devemos a ele. Devemos a ele porque assim, ele nos ensinou que o CTG não é vir dançar e ir embora para casa. Ele nos ensinou que o CTG é a nossa casa, é onde nós vivemos o que os nossos antepassados criaram, construíram, tudo que diz respeito à tradição gaúcha. Então assim, não tem como falar de CTG e não tem como falar do Querência do Sul sem falar do tio Cláudio. É algo assim, que é a primeira coisa que vem na cabeça da gente, né? Isso somando a isso, a questão do Alatechincha, que a Catarina mencionou no começo, ele foi um dos que nos incentivou muito. Eu até lembro de uma frase que eu não sei nem se é dele, mas ele sempre falava, como ele sempre foi o estilo das falas do Querência do Sul, ele sempre falava, ia começar o baile, ele anunciava, falava, sempre chamava a gente no meio da pista para apresentar para todo mundo, um por um. E sempre na hora de começar o baile, ele sempre falava, e o baile começa mais ou menos desse jeito. Essa frase, assim, ó, tô arrepiado. Porque, assim, é uma coisa que marcou mesmo pra gente. Não tem, né? O que eu falo, é de arrepiar. E o tio Cláudio sempre foi um grande incentivador, né? Tanto na música, para o Alatechincha, nas danças, um folclorista, pesquisador de mão cheia. E muitas pessoas remetem a imagem do tio Cláudio com a dança do arrozeiro. Vocês participaram da criação do arrozeiro? Como foi? Me contem essa história. Dá para dizer que a gente foi o primeiro elenco a fazer a entrada com o arrozeiro. Foi em 2002, no Pegamos de Jubilhante, onde o Cláudio Xavier e o Aloysio, que era nosso posteiro na época, fizeram uma pesquisa e a gente foi, inclusive foi a primeira vez que a gente ganhou como melhor entrada.
E depois disso foram várias vezes, né? A gente costumava até brincar que se botasse na ponta do lápis mesmo, acho que o Arrozeiro tinha ganhado mais título do que nós mesmo, entendeu? Porque assim, depois vieram outros grupos e ganharam também. Então, se pegar num contexto geral, pessoa por pessoa, acho que o Arrozeiro é quem mais tem título dentro do CTG em relação à dança. E eu me lembro, assim, é impressionante, mas eu me lembro da criação do Arrozeiro, da criação da coreografia. A gente, os ensaios, vocês sabem muito bem como é que é, algo maçante, algo cansativo, um calor de arrebentar, e ele no meio da pista e corre para um lado e grita com um e grita com o outro e vem para cá, puxa para cá, não, tem que girar, não sei o que. O Cristóvão, que é o filho dele, né, o mais velho, foi inclusive um dos criadores dos sapateios, porque é um excelente chuleador, né? E assim, a gente parece que fecha o olho e volta, imediatamente volta para aquele momento. Foram vários ensaios até que a gente conseguiu criar a coreografia. E assim, sabe quando você vai com o sentimento de que fez algo bonito? De que, ou pelo menos que está participando, né? Porque o fez a criação foi dele, do Aloysio. Mas assim, nós fomos para aquele Fegames com o sentimento de que a gente estava fazendo algo diferente, algo que acho que realmente iria entrar para a história, sabe? Desde a indumentária, acho que foi a primeira vez que nós usamos xiripá, né? A gente nunca tinha dançado xiripá, sempre era bombacha. O máximo, quando tinha uma variação, botava um blazer, tirava, era um colete, era um... Cara, e daqui a pouco... Outra coisa que eu me lembro legal também, que pensei, que lembrei agora, tipo assim, poxa, aquilo fez com que o próprio grupo entendesse mais uma coisa também, que é a questão do espírito de grupo. Você lembra que eram as meninas que trançaram a nossa calça? Você entendeu? A nossa cirola que fala, né? Que fizeram todo o macramê com as prendas. Então assim, poxa, a gente terminava o ensaio, ou antes do ensaio, você olhava, estava todo mundo sentado em volta, aprenderam a tricotar, fazer macramê, porque a gente precisava fazer uma indumentária nova. Então assim, você começa a falar, se a gente ficar conversando aqui, nós vamos ficar até amanhã à noite. Porque começa a vir uma história, e vem outra história, e vem outra história, é muito bacana. Muito. Mas é esse o intuito mesmo do nosso projeto. Voltar um pouco no tempo e mostrar como o tio Cláudio foi uma pessoa extremamente importante e que nos deixa muita saudade, mas sempre junto com a saudade tem as lembranças boas. Muito obrigada por compartilharem conosco. Nós é que agradecemos, acho que, poxa, falar do tio Cláudio, meu Deus. A gente ia ficar aqui uma semana falando e ia faltar tempo para tanta história. Com certeza. E só agradecer, acho que assim, o legado dele é sempre, para sempre. Chega pra cá, mata a saudade se quiser. Essa homenagem ao